Não, 20 graus. 20 graus está tranquilo. Você põe uma blusinha, pronto, acabou. 20 graus. Lá, Vou daqui de aí em cima é danado. 20 Mas daqui graus a pouco está mais frio ainda, né? é verão. Agora vai caindo a temperatura. Ontem era 11 horas da noite, estava 9. Durante a madrugada deve ter chegado a 7, por aí. Mas É. é bastante difícil para a gente. Deixa eu ver aqui a luz. Opa! Esqueci de ligar a tomada da lâmpada. Agora, onde ela está, fica complicado. Peraí. Está aqui da minha mãe. Falando com a minha filhada, você desculpa. Opa! Maria está por aí? Estava com o microfone aberto, a gente estava escutando. Bem, meus amigos. Estava mandando um áudio para mim, mas Bem, ela acho que não participa desse estudo, não. Não, desse estudo acho que não. Bem, meus amigos, está chegando o nosso horário, são 19h50, o horário que nós estudamos essa obra, Emmanuel, né? É a primeira obra psicografada por Chico pelo orientador espiritual Emmanuel. Cadê a turma desse curso que está sumida, né? Um monte de gente sumida, o pessoal está com frio, vai estar com preguiça de estudar. Mas, nesse horário, vamos elevar o nosso pensamento ao alto, agradecer a Deus, agradecer a Jesus pela oportunidade que Ele nos concede de estarmos reunidos aqui nessa noite, para estudarmos essa obra tão maravilhosa, essa obra de Emmanuel, que tanto tem nos ajudado, que tantas informações tem trazido para cada um de nós, e assim nós vamos aprendendo, nós vamos progredindo, nós vamos melhorando cada vez mais. Que a tua paz, Senhor, que teu amor nos envolva e nos fortaleça, hoje, agora e sempre, graças a Deus. Bem, como eu falei, né, para todos vocês aí, deixa eu colocar aqui, nós estudamos essa obra Emmanuel, né, o primeiro livro psicografado por Chico, do orientador Emmanuel. E nós estamos aqui no capítulo número 17, que fala sobre os animais. Mas nós já andamos um pouquinho nesse capítulo, não é? Nós já andamos um pouquinho, e hoje nós vamos estudar o capítulo, o item 17.3, a alma dos animais. Eu pedi para vocês deixarem o livro dos médiuns, que nós vamos depois fazer uma consulta. Esse título, ele é um título meio... né? É para ser estudado esse título, hein? Exatamente. E aqui o Emmanuel vai dizer assim: os animais têm a sua linguagem, os seus afetos, a sua inteligência rudimentar, com atributos inumeráveis. São eles os irmãos mais próximos do homem, merecendo por isso a sua proteção e amparo. Seria difícil ao médico legista determinar nas manchas de sangue qual que pertence ao homem ou ao animal. Inclusive, também, quando o embrião começa a se desenvolver, nas primeiras semanas, eu vi uma vez num livro científico, né? Ele colocou o embrião do ser humano, o embrião do coelho, o embrião do macaco e mais uns 3 animais. E deixou assim numa mesa, né, aquele embrião bem pequenininho. E falou assim: alguém a olho nu, sem fazer um exame mais profundo, é capaz de saber entre eles qual o embrião humano? Não dava para saber. Eram todos muito, muito parecidos. Para o leigo, como nós, não para o cientista, para o médico que pode perceber uma diferençazinha ali. E eu não consegui perceber qual era a diferença do embrião de alguns animais junto com o embrião assim, de 1, 2, 3 semanas, sabe? Bem pequenininho, um mês mais ou menos.
O do coelho, então, fica assim, ó, de tão parecido que é. Então, o que ele está falando aqui? Seria difícil ao médico legista determinar nas manchas de sangue qual é o que pertence ao homem ou ao animal. Porque, por exemplo, se você entrar numa sala e essa sala tiver manchada de sangue, você vai saber qual, se o sangue é de um animal ou de uma pessoa? Não. Olhando, não. Tanto é que se for um caso de perícia, eles mandam para a perícia para fazer o exame, não é? Para fazer o exame. Então já aconteceu casos de que tinha mancha de sangue, levaram, não, a mancha de sangue é de um animal, não é de ser humano. E a diferença, mas isso depois que você entrou no laboratório. Mas a olho nu, a gente não sabe a diferença. Pelo sangue, porque afinal de contas o animal não tem sangue vermelho, igual o nosso. Então, olhando assim, você não consegue diferenciar. Então, diz aqui, a organização óssea de ambos quase a mesma. Imagine um chimpanzé, um orangotango, né? Olhando, encontrando um esqueleto desse, tanto é que também os arqueólogos, os antropologistas, quando eles encontram fósseis muito antigos, eles têm que mandar para o laboratório para examinar, para ver se aquele fóssil é de homem ou de um primata. Porque um fóssil, às vezes, né, eles encontram fósseis e pensam que é de seres humanos. Quando eles vão analisar, não, era um primata, muito antigo, um tipo de macaco, não era ser humano. Mas olhando um fóssil enterrado, né, dentro de uma dessas cavernas aí da vida, caído dentro das cavernas, você olha, você vai saber dizer se era de um homem ou de um macaco? Não, a não ser um patologista, né? Um médico. Aí ele pode olhar o osso da bacia, o osso isso, o osso aquilo, não são de homens, são de macacos. Mas o leigo, ele não vai saber. É tão parecido, não é? Então, ele diz aqui, a organização óssea de ambos é quase a mesma, variando apenas a sua conformação e observando-se diminuta diferença nas vértebras. Então, pelas vértebras, eles podem dizer, né? Tanto é a mesma coisa quando encontro moçada para diferenciar na hora se é homem ou mulher, o leigo não sabe, mas o patologista sabe. Por quê? Pelos ossos da bacia. Ali está a diferença do homem para a mulher, né? O homem está para o animal simplesmente como um superior hierárquico. Nos irracionais, desenvolve-se igualmente as faculdades intelectuais a nível de cada animal. A nível de cada animal. Já se tem essa ciência que os mamíferos têm uma capacidade, vamos dizer, de inteligência maior que os répteis, não é? Os mamíferos. Então, dentro da cadeia evolutiva dos animais, há diferenças. Há diferenças. Então, você vê que certos animais você pode ter em casa, você pode domesticar, não é? Você pode treinar para que ele tenha um comportamento dentro de cada. Por exemplo, você tem um cachorro, não estou falando desses cachorros fabricados em laboratório, nesses, e de vez em quando dá uns problemas aí, como Doberman e outros tipos aí, né, que são certos cachorros esquisitos, que vira e mexe aí e ataca o próprio dono assim, sem ter nem porquê. De repente, são mais ou menos 3 tipos, né, que são assim. É o Doberman e tem mais 2. Que são, eu considero cachorros não confiáveis. Porque aqui uma vizinha nossa foi atacada, esqueci o nome do cachorro, da raça do cachorro dela, que ela criou desde bebê, desde miudinho. Um dia ela foi lá mexer com ele, ele avançou,
Os cachorros grandes, arrancou uma parte do rosto dela, foi uma coisa horrível. E criado, eu estou falando dos cachorros normais, né? Então você cria, educa, desde pequenininho. Então o cachorro se torna um cachorro doméstico, afável, brinca com as crianças, né? Obedece. Agora, você não pode fazer isso e ter total confiança com um tigre, um leão, um lobo, que é muito parecido com o cachorro, mas é um outro tipo de animal. E é um animal selvagem. É um animal. E os animais selvagens, você pode até criar desde pequenininho. Você pode até domesticar. Mas o instinto dele, de animal selvagem, está lá dentro dele. Também teve um caso há pouco tempo de uma moça, tem uns 5 anos isso, de uma moça que criava um chimpanzé. Um chimpanzé. O chimpanzé não é tão grande, né? Um dia a amiga dela foi lá, foi brincar com o chimpanzé. O chimpanzé atacou de uma tal maneira, arrancou o nariz dela, lábio, rosto, orelha, deformou ela, só não matou porque a outra amiga conseguiu pegar um pedaço de pau e acertar na cabeça dele, a dona do chimpanzé. Ele acabou com a mulher, deformou totalmente. Ele arrancou com os dentes, que os chimpanzés têm os dentes, o nariz, o rosto, a orelha, tudo assim. Atacou ela daqui para cima, destruiu com a mulher. Ela ficou internada uns 4, 5 meses. Todo mundo pensava que ela morreu, sobreviveu. Eu vi o rosto, ela fez inúmeras cirurgias plásticas. Uma coisa horrível, horrível. Quando você olha para ela, você diz, meu Deus, e depois de não sei quantas cirurgias plásticas. Imagina como ela ficou. Um chimpanzé criado desde bebê pela sua dona. A amiga foi lá, e era uma amiga que cansou de frequentar a casa dela, tinha toda a intimidade com ele. Naquele dia, ele não estava bem. Por quê? Porque são animais selvagens. E tem esse instinto do animal selvagem. É o caso do lobo, é o caso do cachorro. Parecem que são iguais. Não são. Não são. O lobo, ele tem esse instinto selvagem. Que o cachorro não tem. Porque o cachorro, lá, há milhares de anos atrás, tinha o cachorro. Mas o cachorro foi passando por modificações, se misturando com outros animais, né? Outros canídeos, e deu hoje desse cachorro que nós temos. Então, nós temos que tomar muito cuidado com isso. Então, os irracionais também se desenvolvem as faculdades intelectuais. Como dizem que o golfinho, né, altamente tem uma capacidade de muita inteligência, o elefante também. Então, tem animais que não. É aquela coisa, né, principalmente os répteis. Mas conforme agora os mamíferos não, eles são mais desenvolvidos, né? Tem uma capacidade maior. Então, diz aqui, o sentimento de curiosidade é, na maioria deles, altamente avançado. E muitas espécies nos demonstram as suas elevadas qualidades, exemplificando o amor conjugal, o sentimento da paternidade, o amparo ao próximo. No caso da águia, a águia, ela, quando consegue um parceiro, um companheiro, ela vive a vida inteira com aquele companheiro. Ela não troca, a não ser que um deles venha a morrer. Entendeu? Ela tem essa coisa. Outros animais não, né? Outros animais, como, por exemplo, o leopardo, são animais que se procuram na época de reprodução. Depois vai cada um para um lado. Até o leopardo fêmea, ele não gosta de ter um companheiro. Ele fica, encontra o parceiro, né? E depois ele vai embora. E ela fica com a cria. E ela anda pela floresta toda. Você vai olhar, quando você vê nesses programas assim de vida selvagem,
O leopardo, fêmea, sempre com seus filhotes, mas sem um parceiro, sem um companheiro. Então, ela cuida dos filhotes. Já a leoa, não. Normalmente, tem aquele grupo familiar, né? Onde as leoas cuidam de todos os filhotes, do dela, do outro. Então, cada animal tem as suas características. Então, eles é que... E ali ele vai desenvolvendo, né? Esse sentimento de paternidade, esse respeito, esse cuidado com o seu filhote, né? Para verificar a existência desses fenômenos, basta que possua um sentimento acurado de observação e de análise. Então, se você começar a analisar os animais, você vai perceber esse tipo de coisa, né? Como um animal tem uma característica diferente do outro animal. Inúmeros espíritos trouxeram à luz o fruto de suas pacientes indagações, que são para vós elementos de inegável valor. Entre muitos citaremos Darwin, Gratiolet e vários outros estudiosos dedicados a esses notáveis problemas. Os mais ferozes animais têm para com a prole ilimitada ternura. A gente vê, né, a tigresa, a leoa, como eles brincam com os filhotes daquela idade, né, quando eles são pequenos, né? Aves existem que se deixam matar quando se lhes permite a defesa de suas famílias. Quase todos os animais que a gente já viu, quando a fêmea ela está com o filhote, aconselha-se não se mexer muito com ela. Até o cão, a cadela, não é? Se ela está com o filhote muito pequenininho, você vai mexer, ela vai rosnar. É aquele instinto de proteção. Então, todo animal, quando está com filhote, tem que se tomar muito cuidado. Porque de um animal manso, ele pode se tornar agressivo. Mas sempre nessa ideia da proteção dos seus filhotes, né? Os cães, os cavalos, os macacos, os elefantes deixam entrever apreciáveis qualidades de inteligência. É conhecido o caso dos cavalos de um regimento que mastigavam feno para um de seus companheiros inutilizado e enfermo. Como é que a gente vai explicar isso, né? O outro não podia comer, eles mastigavam e deixava para o outro poder comer aquilo já mastigado. A gente vê muito esse instinto de proteção familiar do grupo com os elefantes, na proteção dos filhotes. Principalmente quando eles estão atravessando uma região onde tem muitos leões. Os leões são atrevidos, né? Dos leões. Então, eles ficam em volta, eles colocam os filhos. Olha só, eles colocam os pequeninos no meio da manada. E eles, os grandes, fazem o cerco. Porque para um leão atacar um elefante dentro da manada, ele não faz isso. Ele espera o mais fraco se afastar. Olha o instinto. Ele acompanha a manada. Quando ele vê o mais fraco se afastando, ou de repente um filhote perdido, aí ele ataca. Mas se tem uma manada com 10 elefantes, eles não vão atacar. Porque o elefante, se pega ele com a tromba e joga longe, acabou. Ele mata o leão. Uma pisada do elefante. Por exemplo, outros animais que os elefantes também atacam com muito cuidado são os búfalos, que também têm esse instinto de autoproteção, de grupo. Até as girafas eles tomam certo cuidado. Quando ela está sozinha, eles ainda vão. Por quê? Porque a girafa ela mexe o pescoço com muita facilidade. Você pensa que ela está sempre assim. Quando ela gira o pescoço, eu já vi, ela dá uma pescoçada naquela do leão, ela joga o leão longe, está na hora, às vezes. Aquele pescoço comprido dela, né? Tem muita flexibilidade com o pescoço dela. Então, tem alguns animais que, quando estão em grupos, os leões respeitam. Porque sabem né, que eles não têm páreo para isso. Agora, quando o animal estava sozinho, até um leão, um elefante, um búfalo, 10 leoas atacando,
Fica complicado, né? Fica complicado. Uma vez também estava vendo isso, mas muito interessante. Um búfalo velho, ele se desgarra do grupo e os leões atacam. Só que um búfalo vê e vem correndo, e os outros búfalos vêm para defender aquele búfalo velho. E eles cercam, e aí é leão para tudo quanto é lado, né? Correndo, levando pancada, porque eles também têm essa coisa do instinto de proteção do mais fraco. Então, você vê que já são coisas que aquele princípio inteligente já adquiriu. Não é? Então, a gente vai percebendo esse tipo de coisa. É o que ele diz aqui, né? Aí ele vai falar um caso aqui. Conta-se que uma fêmea de sinocéfalo é um tipo de macaco da África, cuja cabeça é alongada como um cão. Ele tem uma cabeça comprida, alongada assim que nem um cão, como se tivesse um focinho, entendeu? É um tipo de macaco. Então ele conta aqui, né? Conta-se que uma fêmea de sinocéfalo, muito conhecida pela sua mansidão, gostava de recolher os macaquinhos, os gatos e os cães, dos quais cuidava com desvelado carinho. Certo dia, um gato revoltou-se contra a sua benfeitora, arranhando-lhe o rosto. E a mãe adotiva, revelando a mais refletida inteligência, examinou as patas do gatinho, né? Cortando-lhe as unhas pontiagudas com os dentes. Olha só. Constitui um fato observável a sensibilidade dos cães e dos cavalos ao elogio e às reprimendas. Em vez dela machucar o gato, ela cortou as unhas dele com os dentes, para que ele não arranhasse mais. A gente, às vezes, eu vi aí no Facebook, ou na televisão, eu estava outro dia vendo uma galinha, que ela tem os pintinhos dela, e adotou um cachorrinho, um filhote de cachorrinho. Aí, engraçado, ela abaixada, né, com as asas abertas, do lado cheio de pintinho, do outro lado um cachorrinho. E ela envolvendo os dois e ele dormindo lá. Tem um momento também que o cachorrinho vai e ele empurra o pintinho, que ele é maior, né? Ele é pequenininho, também deve ter uns 2 meses, um mês o cachorrinho ou 2. Empurra o pintinho, joga o pintinho para lá. Ela vai lá, belisca o cachorrinho, fica chamando a atenção para ele não fazer aquilo, entendeu? E vai beliscando ele até ele se afastar do pintinho. Aí ele fica lá atrás, perto da galinha. Aí depois os pintinhos vêm, aí ficam debaixo da asa dela. E o cachorrinho fica lá atrás. Aí ela olha para ele esticado assim e traz dele com a asa dela para debaixo e abraça ele e fica lá. Aí ele dorme. Olha só que coisa. Né? Então ela sabia que ele estava lá no canto atrás, precisa tomar 2 bicadas. Mas na hora de dormir, ela esticou a asa e trouxe ele. São coisas que você vê do animal fazendo, como aquele casal-leão que eu contei para vocês. Ela protegeu o animal lá, que era um. Não me lembro se era. Era um. Tipo assim, um felino, mas não era um tigre, nem leão, não. E ela sabia que era um filhote que ele estava atravessando. Ela protegeu ele dos filhotes dela e do leão. Deixou ele atravessar e depois ela foi embora. Não deixou que o matassem. Então, são certas coisas que aquele ser tem, e tem uma inteligência fragmentada, não é contínua como a nossa, é fragmentada, mas que já traz para ele um tipo de inteligência, um tipo de instinto, entre aspas, aí, um sentimento, alguma coisa que aquele princípio inteligente já conquistou ao longo dos milhares e milhares de anos de evolução. Da mesma maneira, do automatismo dos nossos sistemas circulatório, né? Coração, outras coisas, digestão, tudo isso é um automatismo que o perispírito vai adquirindo ao longo de milhões e milhões e milhões de anos.
enquanto o corpo tem vida, o perispírito não está junto ao corpo, então o corpo realiza todo esse tipo de automatismos, porque o perispírito está junto ao corpo, passando esses automatismos para o corpo, realizando tudo isso. No momento que o cidadão morre, o perispírito se afasta. Aquele corpo já não vai fazer mais aqueles automatismos. Pode até fazer, no caso do coma, durante algum tempo, enquanto tem um fluido vital, mas está ainda se realizando aquilo por causa do fluido vital. Mas, conforme o fluido vital vai diminuindo até acabar, e o corpo para. Porque o perispírito, que tem esses comandos, não está mais no corpo. Então, muito interessante isso. Né? E é baseado nisso, Rosane, que mesmo sendo polêmico, né, você já trouxe para a gente as correntes que defendem que o homem começou do hominídeo em diante, o outro acha que passou pela animalidade. Eu acho que passou pela animalidade, porque isso tudo que você está dizendo foi adquirido nessa fase, Eu também acredito que passou pela animalidade. Kardec entendeu? que Aí passou depois vem pela o elo animalidade. perdido para se tornar homem, né? Que a gente não sabe como é que foi esse processo e tal. Mas eu sou muito a favor desse entendimento da animalidade, ter passado pela animalidade. Kardec também aceita, ele acha que essa teoria da animalidade, do princípio inteligente, caminhar pela animalidade, ele considera a teoria mais forte. Ele não bate martelo, mas ele simpatiza, ele acha que, inclusive, ele fala, né? E essa teoria seria uma teoria que daria até um destino mais satisfatório aos animais, né? Seria que daria aos animais um destino mais justo, né? Então, ele também concorda, acha que essa teoria é uma boa teoria. É uma teoria que tem bastante condições. Já dos vegetais, não. Porque, se você for reparar realmente, o vegetal tem essa inteligência que o animal tem. O instinto de defesa, o instinto de reprodução, a busca pelo alimento, né? Essa questão, entre aspas, aí, familiar, do seu grupo, de aceitar outros animais que não são da sua raça, com proteção. A gente cansa de ver vídeo assim, né? De repente, uma cadela aceitando, apesar da gente sabe, tem a questão do cheiro, essas coisas todas, cuidar do filhote de outra cachorra, até os animais selvagens, de repente, num jardim zoológico, eles também fazem isso. Às vezes morreu, né, o filho, a mãe de um outro animal, por exemplo, de um leãozinho, ela morreu. Então, eles tentam introduzir aquele leãozinho em uma outra família, não é? Porque tem essa coisa do cheiro, essas coisas todas, né? Então, eles vão fazendo ali a adaptação. Então, quantas vezes a gente já viu isso, né? Aceitando outro animal que não é dela, para cuidar, como se fosse seu. Houve também um caso lá dos Estados Unidos de um orangotango, fêmea, e ela estava lá no habitat dela, né, que é um lugar cheio de pedra, aí tem um muro, grade, e o filhote dela, eu não sei se o filhote dela tinha morrido, ou o filhote dela estava dentro da caverna, eu acho que tinha morrido. E uma criança caiu lá de cima, dentro do fosso. E ela se aproximou. E o pessoal ficou apavorado. Porque já pensou? Um gorila pegando uma criança. Tá vendo? Ela se aproximou e parece que tinha um outro gorila lá também. E ele já partiu de uma forma mais feroz. Aquela coisa da invasão do meu espaço, né? E ela correu e não deixou. Ela pegou a criança, pequenininha, era bem pequenininha, e ficou com ela no colo.
como se fosse filhote dela. E ficou ali, cuidando, protegendo do parceiro, do companheiro dela. Até que os bombeiros conseguiram entrar e ela entregou. Olha só. Que coisa, né? Então, não só cuidou, mas protegeu do ataque daquele que é da sua raça. Ela sentiu que o companheiro ia partir para cima. E ela protegeu a criança, não deixou que ele machucasse a criança, e ela ficou ali cuidando dele. Até que os cuidadores entraram e recolheram a criança. Nós temos muitos casos, né? Assim, temáticos. Por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, quando os Estados Unidos lutou contra os japoneses no Oceano Pacífico, teve um cavalo que virou até depois de estátua. Sei. Tu soube desse cavalo? Esse Sim. cavalo tem a capacidade de atravessar a linha de combate, levar munição para a equipe que estava encurralada dos soldados, e os soldados feridos, esse cavalo voltava com soldados feridos. Então, ele fazia esse percurso e ele, quando via que tinha inimigo, ele parava, desviava o caminho. Então, ele tinha uma inteligência fora do comum que auxiliou a tropa americana. Olha, e aí ele virou uma estátua. Fizeram uma estátua lá nos Estados Unidos para esse cavalo. E planta vegetal, né? Esse tipo de a inteligência para esse tipo de coisa. Já os animais, dependendo das espécies, tem. Então, é mais do que justificável, eu também apoio essa teoria, do princípio inteligente também ter navegado dentro do reino animal. Até depois, né, se tornar espírito. Mas entre o reino mineral e vegetal, eu não vejo nada que possa trazer para a gente uma explicação lógica. Aí ele diz aqui, constitui um fato observável a sensibilidade dos cães e dos cavalos ao elogio e às reprimendas. Hoje iríamos com as citações. O que podemos assegurar é que sobre os mundos, laboratórios da vida, no universo, todas as forças naturais contribuem para o nascimento do ser. E eu trouxe aqui, no livro dos médios, que eu vou pedir para vocês pegarem aí, Ô, Rose, antes de você dar continuidade, eu queria que você analisasse, por favor, por que esse título provocativo, Alma dos Animais. Porque a gente sabe que a alma é do homem, né? Um homem encarnado. Por que ele botou isso? Para chamar a atenção da proximidade dos animais com o homem? O Kardec, na introdução do Livro dos Espíritos, no item 2, olha, abre o Livro dos Espíritos aí rapidinho. Não vai dar para ler tudo, mas eu aconselho vocês a lerem. Ele vai colocar aqui, ó, introdução do Livro dos Espíritos. Item 2. Qual parágrafo? Não, vamos começar do primeiro parágrafo. É introdução, tá? Introdução ao estudo da doutrina espírita. Logo no início. É a introdução aqui. Deixa eu ver, que a minha lâmpada está muito acesa. Aqui, ó. Introdução, item 2, tá? Do Livro dos Espíritos. Na introdução, ele vai dizer assim: há outra palavra sobre a qual importa igualmente que todos se entendam, porque é uma das pedras angulares de toda a doutrina moral e objeto de inúmeras controvérsias por falta de uma acepção bem determinada. A palavra alma. A divergência de opiniões sobre a natureza da alma provém da aplicação particular que cada um faz desse vocábulo. Uma língua perfeita em cada ideia tivesse a sua uma língua perfeita em que cada ideia tivesse a sua representação por um termo próprio, evitaria muitas discussões. Uma palavra para cada coisa, todos se entenderiam. Segundo uns, isso é teoria. O princípio da vida material
orgânica. Então, segundo uns, tudo que for orgânico, tudo que for orgânico, você pode dizer que o princípio da vida material naquele ser orgânico, eles chamam de alma. Então, ele diria que é a alma dos mamíferos, a alma das aves, a alma dos répteis. Então, ele diz aqui, segundo uns, a alma é o princípio da vida material orgânica. Não tem existência própria e cessa com a vida. É o materialismo puro. Então, para o materialista, quando um ser vivo surge, ele ganha essa alma, que seria o princípio da vida orgânica. Morreu aquele ser vivo, a alma morre. Para o materialista. Para o materialista, essa vida que o ser orgânico tem, ele chama de alma. Então, por exemplo, um gato, quando ele nasce... Seria a energia vital também? O materialista, ele não acredita em espírito. Então, mesmo com a pessoa, o ser humano, quando ele... para ele é o seguinte, nasceu a criança, instalou-se uma alma nele. Essa vida, essa vitalidade. Morreu a alma. Assim como todos os outros seres. Aí depois ele vai dizer aqui, ó. Uma língua, segundo uns, nesse sentido e por comparação, dizem de um instrumento rachado, que não produz mais som, que ele não tem alma. Conforme essa opinião, a alma seria um efeito e não uma causa. Outros pensam que a alma é o princípio da inteligência, agente universal, do qual cada ser absorve uma porção. Segundo esses, não haveria em todo o universo senão uma só alma a distribuir centelhas entre os diversos seres inteligentes. Aí você poderia falar do panteísmo, né? Durante a vida deles. Após a morte, cada centelha retorna à fonte comum. É o panteísmo. Confundindo-se com o todo, e como os regatos e rios voltam ao mar de onde saíram. Essa opinião difere da precedente, da anterior, e nessa hipótese há em nós algo mais que a matéria, restando alguma coisa após a morte, mas é quase como se nada restasse, visto que não tendo mais individualidade, não mais teríamos consciência de nós mesmos. Dentro desta opinião, a alma universal seria Deus e cada ser uma porção da divindade. Então, haveria um Deus, um reservatório muito grande, o ser vai nascer, vai lá e pega a sua alma, na porção desse ser. É a alma dele. Morreu, essa energia, essa alma dele, volta para o todo. Não teria uma continuidade. Aí depois ele vai dizer aqui, segundo outros, né? Enfim, a alma é um ser moral, distinto, independente da matéria, e que conserva sua individualidade após a morte. Essa acepção é sem contestação, é mais geral. Porque, sob um nome ou outro, a ideia desse ser sobrevive ao corpo se encontra em estado de crença instintiva, independentemente de qualquer ensinamento entre todos os povos, seja qual for o seu grau de civilização. Essa doutrina, segundo a qual a alma é causa e não efeito, é a dos espiritualistas. Aí ele vai dizer, sem discutir o mérito dessas opiniões, são 3 opiniões que ele deu aqui, e considerando apenas o lado linguístico da questão, diremos que essas 3 aplicações da palavra, aquela que a alma surge quando o ser nasce e desaparece quando o ser morre, é uma delas. A outra, que o ser vai buscar lá do todo universal uma parte da sua alma e fica com ele. Quando ele morre, essa parte que estava com ele, ela não morre, ela volta ao todo. É a segunda. E a terceira é essa, que a alma é um ser moral, criada por Deus e que conserva a sua individualidade. É a que é mais aceita entre os espiritualistas, né?
Então, ele diz aqui, sem discutir o mérito dessas opiniões e considerando apenas o lado linguístico da questão, diremos que essas 3 aplicações da palavra alma constituem 3 ideias distintas e reclamariam cada uma um termo diferente. Essa palavra tem por tríplice acepção e cada um tem razão do seu ponto de vista na definição que lhe dá. O mal decorre do fato de a língua não dispor senão de uma palavra para exprimir 3 ideias. A fim de evitar todo equívoco, seria necessário restringir-se à acepção da palavra alma a uma dessas 3 ideias. A escolha é indiferente, desde que todos se entendam, pois tudo isso é uma questão de convenção. Julgamos mais lógico tomar a palavra alma na sua acepção mais comum. Por isso chamamos alma ao ser imaterial, individual, que reside em nós e sobrevive ao corpo. Mesmo que esse ser não existisse e não passasse de um produto da imaginação, ainda assim seria preciso de um termo para designá-lo. E aqui ele vai falando sobre a palavra alma. Esse item 2 é muito interessante. Você fala mesmo, às vezes você não usa a palavra alma para dizer assim, que aquilo é a alma da empresa. Você não fala, não usa às vezes a palavra alma assim? Né? Você diz, isso é a alma do negócio. É a alma do negócio. Então, a pessoa vai usando a palavra alma. Então, aqui, quando ele fala a alma dos animais, ele está querendo falar sobre essa energia, essa individualidade, né? E esse princípio inteligente. Então, eles chamam de a alma dos animais. Ele está colocando ali. Entendeu? Usando a palavra alma por falta de uma outra. E, como ele falou, o ideal é que, para as 3 ideias que ele apresenta, deveria ter uma palavra para cada uma. E não tem. Então, você chama a alma as 3. Aí dá confusão. Aí dá confusão. Então, você tem que saber entender, quando ele fala alma, do que ele está querendo dizer. Entendeu? Agora, aqui o que eu trouxe para vocês no Livro dos Médiuns, ainda envolvendo essa questão que o pessoal fala sobre alma, é porque tem muitas pessoas, tá? E elas acreditam que o animal, por ser, né, em alguns aspectos, tão parecido com o homem, com um ser humano, né, em questões de instinto, tipo um sentimento, uma inteligência, as pessoas acreditam que ele tem a mediunidade. Olha a questão 236 do Livro dos Médiuns. Aqui eu vou pedir para vocês também lerem. Eu não vou ler, eu vou pular alguns pedacinhos, mas dá para a gente acompanhar, para vocês me ajudarem aqui. Eu vou começar na questão 236, que é a parte 2ª, capítulo 22, da mediunidade nos animais. Esse texto, ele começa aqui. A questão da mediunidade nos animais, questão 236 de O Livro dos Médiuns, se acha completamente resolvida na dissertação seguinte, feita por um espírito, é o espírito Erasto, cuja profundeza e sagacidade os leitores hão podido apreciar nas citações que temos tido ocasião de fazer, de instruções suas, para bem se apreender o valor da sua demonstração essencial. Essa tem em vista a explicação por ele dada do papel do médium nas comunicações, explicação que atrás de reproduzir. Então, na questão 225, eu até falei um dia para vocês estudarem cada questão 225, também era de Erasto e Timóteo. E aqui, novamente, Erasto, trazendo uma explicação. Carmen, lê para a gente aí 3 parágrafos da questão 236. Depois eu passo para o Alberto. Começo no início mesmo, né? Mas aqui, esta comunicação... Ah, tá bom. Esta comunicação deu a ele, em seguida, a uma discussão que se travara sobre o assunto na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas.
Explanarei hoje a questão da mediunidade nos animais, levantada e sustentada por um dos vossos mais fervorosos adeptos. Pretende ele, em virtude desse axioma, quem pode o mais, pode o menos, que podemos mediunizar os pássaros e os outros animais e servir-nos deles nas nossas comunicações com a espécie humana. É o que chamais em filosofia, ou antes em lógica, pura e simplesmente um sofisma. Podeis animar, dizer... Esse sofisma é um engodo, né? Uma enganação. Sim. Podeis animar, diz ele, a matéria inerte, isto é, uma mesa, uma cadeira, um piano, a fortiori, deveis poder animar a matéria já animada, e particularmente pássaros. Pois bem. Só um instantinho. Quando ele diz aqui, podeis animar, diz ele, a matéria inerte, isto é, uma mesa, uma cadeira, um piano, a fortiori, quer dizer, então, com mais razão, se eu posso mediunizar uma mesa para ela ficar pulando, lembra? As mesas girantes? Então, ele está dizendo, se você acha que a cadeira, quem está respondendo as perguntas é uma cadeira, é uma mesa, podeis animar, diz ele, a matéria inerte, ter a mesa, isto é, uma mesa, uma cadeira, um piano, a fortiori, quer dizer, com mais razão, então deveis poder animar a matéria desanimada, e particularmente os pássaros. Porque se uma mesa, uma cadeira, pode ser mediunizada a ponto de responder que dia é hoje, um passarinho vai ser fácil. Vida, né? E a cadeira não tem. Continua aí. Pois bem, no estado normal do espiritismo, não é assim, não pode ser assim. Primeiramente, entendamo-nos bem acerca dos fatos. Que é um médium? É o ser, é o indivíduo que serve de traço de união aos espíritos, para que estes possam comunicar-se facilmente com os homens. Espíritos encarnados. Por conseguinte, sem médium não há comunicações tangíveis, mentais, escritas, físicas, de qualquer natureza que seja. Alberto, lê o próximo parágrafo. Abre o microfone. Há um princípio que estou certo, todos os espíritos admitem, é que os semelhantes atuam com seus semelhantes e como seus semelhantes. Ora, quais são os semelhantes dos espíritos, senão os espíritos, encarnados ou não? Será preciso que vô-lo repitamos incessantemente? Pois bem, repeti-lo-ei ainda. Ele já tá cansado desse papo. Espera aí, deixa eu ver onde eu parei. Repeti-lo-ei ainda. O vosso perispírito e o nosso procedem do mesmo meio. São de natureza idêntica. São, numa palavra, semelhantes. Quer dizer, o perispírito dos encarnados e dos desencarnados são semelhantes, né? Porque procedem do mesmo meio, fluido cósmico. Pode continuar aí. Possui uma propriedade de assimilação mais ou menos desenvolvida, de magnetização mais ou menos vigorosa, que nos permite a nós, espíritos desencarnados e encarnados, pormos-nos muito pronta e facilmente em comunicação. Enfim, o que é peculiar aos médios, o que é da essência mesma da individualidade deles, é uma afinidade especial e, ao mesmo tempo, uma força de expansão particular, que eles suprimem toda a refratariedade e estabelecem
entre eles e nós, uma espécie de corrente, uma espécie de fusão que nos facilita as comunicações. Em suma, essa refratariedade da matéria que se opõe ao desenvolvimento da mediunidade na maior parte dos que não são médium. Carmen, pega esse parágrafo agora, o próximo parágrafo. Os homens. Não é a Carmen, é a Carmen. Desculpa. Carmen, agora. Os homens se mostram sempre propensos a tudo exagerar. Uns, não falo aqui dos materialistas, negam alma aos animais. Outros, de boa mente, lhes atribuem uma, igual, por assim dizer, a nossa. Por que hão de pretender, deste modo, confundir o perfectível com o imperfectível? Então, aqui Não. ele está querendo, ele está querendo mostrar o seguinte: por que hão de pretender, deste modo, confundir o perfectível com o perfectível? Porque uns dizem que o animal tem alma, outros acham que o animal tem alma igual a do homem. E ele fala, por que vai confundir o perfectível, que é o homem? O que é perfectível? É aquele que está evoluindo. Vai chegar. Evolução, é chegar a ser espírito perfeito. Com o imperfectível. O animal não está caminhando, o animal não está caminhando para ser um Cristo. O animal, ele tem a vida dele, e aquele princípio inteligente, quando ele absorver tudo daquela raça, aí ele volta para onde tem que voltar. Ele não vira espírito. Então, ele não é perfectível. Ele não é perfectível. Ele está ali para aprender dentro daquela raça. Fez o aprendizado, ele vai para onde a gente não sabe. E, de repente, vai habitar aquele princípio inteligente outra raça de animal. Liga aí, Alberto. Aí que vem minha dúvida. Se ele tem características e depois que morre, o animal morreu, volta para uma massa única, né? Poderia dizer assim, onde está a individualidade depois para ele encarnar com aquelas características de inteligência? Um inteligente adquirindo características. Ele não, aquele princípio inteligente daquele ser cachorro estará sempre dentro daquela raça de cachorro. É cachorro. Sim. Até aí tudo bem. O princípio, se adquiriu tudo que está ali, ele vai para algum lugar voltar como outra raça de animal que tem outro tipo de ser. De outro tipo de... Então me diga uma coisa, um cachorro quando é muito inteligente, tem cachorro que se destaca do outro, um cavalo, então ele adquiriu na própria vida dele, não foi adquirido. Ele desenvolveu as potencialidades que ele poderia desenvolver dentro da raça de cachorro. E acabou, é cachorro. Então, esse princípio, ele vai para algum lugar. E aí, esse princípio ainda tem coisas a aprender. Então, ele vai vir, de repente, como golfinho. E aí golfinho, sempre golfinho. Quando esse princípio inteligente tiver adquirido todas essas experiências, aí ele vai, pode ser um todo, pode ser uma parte, ele vai para algum lugar, onde ele vai passar por uma transformação. Então, aquele princípio inteligente do cachorro, ele não vai ser espírito. Ele não vai ser espírito. Ele vai transitar, entendeu? Ele vai para algum lugar. Para lá, ele ser feita uma análise, vai voltar de uma outra raça de animal, mas ele não é. Isso tudo que você está abordando, eu entendi. Agora, vamos supor, um cachorro é extremamente inteligente. Então, ele adquiriu naquela vida, aquela inteligência mais evoluída do que um outro. E aquele princípio veio como... E por que em outro cachorro não é a mesma inteligência do que um outro que é super inteligente? Dependendo do tipo
tipo de animal, de tipo de raça de animal. Tem raças de cachorro que são muito inteligentes, outras não. Tem raças de cachorro que são especializadas para serem guia de cego. Outras são especializadas para trabalhar na neve, em resgate. Não é qualquer cachorro que faz resgate em neve. É um tipo de cachorro especializado para resgate de pessoas sobre acidente na neve. Se colocar ele em outro lugar, ele vai conseguir. É aquele tipo. Entendeu? Outros cachorros são ótimos para serem guias de cego. Outros, bom farejador e etc. Então, dentro da raça dos cachorros, tem as suas especificidades, suas características. Entendeu? É igual cavalo. Em cavalo, nem todo cavalo pode ser um cavalo de corrida. Nem todo cavalo. Tem cavalo que só serve para transporte. Tem outros que podem ser cavalos para corrida. Valem milhões de dólares. Entendeu? Então, dentro daquela raça de animal, tem suas características também. Depois eu vou trazer um texto para vocês que fala muito bem sobre esse tipo de coisa, que são coisas que a gente ainda tem que trabalhar mais. Mas vamos voltar aqui, senão não dá tempo da gente terminar. Aí, continua aí, Carmen, né, que está lendo, né? Não, convencei-vos, o fogo que anima os irracionais, o sopro que os faz agir, mover e falar na linguagem que lhes é própria, não tem, quanto ao presente, nenhuma aptidão para se mesclar, unir, fundir com o sopro divino, a alma etérea, o espírito, em uma palavra, que anima o ser essencialmente perfectível, homem, o rei da criação. Ora, o fogo que anima os irracionais, o sopro que os faz agir, mover e falar na linguagem que lhes é própria, não tem, quanto ao presente, tempo presente, nenhuma aptidão para se mesclar, unir, fundir com o sopro divino, com a alma etérea, com o espírito, em uma palavra, que anima o ser essencialmente perfectível, o homem rei da criação. Não tem nada a ver essa alma dos animais com a alma humana. Pode continuar, Carmen. ora, não é essa condição fundamental da perfectibilidade o que constitui a superioridade da espécie humana sobre as outras espécies terrestres? Reconhecei, então, que não se pode assimilar ao homem que só ele é perfectível em si mesmo e nas suas obras nenhum indivíduo das outras raças que vivem na Terra. Então, ele aqui, não se pode assimilar, não se pode unir, igualar ao homem, porque só ele é perfectível em si mesmo, nas suas obras. Nenhum outro indivíduo das outras raças que vivem na Terra. Tá? O cão, que pela sua inteligência superior entre os animais se tornou o amigo e o comensal do homem, será perfectível por si mesmo, por sua iniciativa pessoal? Ninguém ousaria afirmá-lo, porquanto o cão não faz progredir o cão. O homem faz progredir o homem, mas o cão não faz progredir o cão, não é verdade? O que dentre eles se mostra mais bem educado sempre o foi pelo seu dono. Desde que o mundo é mundo, a outra sempre construiu sua choça em cima d'água, seguindo as mesmas proporções e uma regra invariável. Os rouxinóis e as andorinhas jamais construíram os respectivos ninhos, senão do mesmo modo que seus pais o fizeram. Agora vamos pular aí um trecho, vamos lá para baixo. Por outro lado, se procurares as cabanas de folhagem e as tendas das primeiras idades do mundo, encontrareis em lugar de umas e outras os palácios, castelos da civilização moderna, as vestes de peles brutas sucedendo os tecidos de ouro e seda. Enfim, a cada passo achais a prova da marcha incessante da humanidade pela senda do progresso.
Então, a casa do João de Barro, há milhares de anos, era igual. Agora, a casa do homem pré-histórico era uma barraquinha, uma tendinha, um buraco da caverna. Hoje é o palácio. O homem evoluiu, progrediu, e progrediu também materialmente. Ele sabe fazer. Se no passado ele fazia para morar uma choupana, hoje ele faz uma casa de tijolo. Mas a casa do passarinho continua sendo igual há milhares de anos. Ele vai continuar sempre fazendo a mesma casa igual. Aí ele diz aqui, desse progredir constante, invencível e irrecusável do espírito humano, e desse estacionamento indefinido das outras espécies animais, a vez de concluir comigo, que se é certo que existem princípios comuns a tudo que vive e se move na Terra, o sopro e a matéria, não menos certo é que somente vós, espíritos encarnados, estáis submetidos à inevitável lei do progresso, que vos impele fatalmente para diante, e sempre para diante. Devolvam os animais ao vosso lado como auxiliares, para vos alimentarem, para vos vestirem, para vos secundarem. Deu-lhes uma certa dose de inteligência, porque para vos ajudarem, precisavam compreender. Porém, lhes outorgou inteligência apenas proporcionada aos serviços que são chamados a prestar. Então, o cavalo só vai fazer aquilo para aquilo que foi dado a ele fazer. Carregar, transportar. Mas nada além disso ele vai fazer. Aí ele diz aqui, mas em sua sabedoria não quis que estivessem sujeitos à mesma lei do progresso, tais como foram criados, se conservaram e se conservarão até a extinção de suas raças. Então, o cachorro será cachorro até a raça dos cachorros desaparecer. Quantas raças de animais já desapareceram? Inúmeras. Vão castrando, castrando, vai sumir. Daqui a pouco não vai ter cachorro nem gato, não vai ter mais. Vamos pular aí um parágrafo grande que tem aí. Aí ele diz aqui, ó, é certo que os espíritos podem tornar-se visíveis e tangíveis aos animais. E muitas vezes o terror súbito que eles denotam, sem que lhes percebais a causa, é determinado pela visão ou de um ou de muitos espíritos, mal intencionados com relação aos indivíduos, presentes ou com relação aos donos dos animais. Agora eu vou pular aí mais esse parágrafo e vou lá quase no finalzinho do próximo parágrafo, quando ele diz assim, ó, não mediunizamos. Vê se vocês acham aí. Esse próximo parágrafo, de baixo para cima, na quinta linha. O próximo parágrafo, de baixo para cima, na quinta linha. Vê se vocês não acham aí. Não mediunizamos. Já achei. Achou, Alberto? Olha o próximo parágrafo. Tem aí esse parágrafo grande que eu parei no meio. E ele diz assim, ó, não mediunizamos. O mesmo que você estava lendo, você vai Está no meio da frase, está no meio da frase. no final desse parágrafo, ele vai dizer assim, não mediunizamos. Ó, eu li o parágrafo que eu parei ali, ó. Espíritos mal intencionados com relação aos indivíduos presentes, com relação aos outros animais. Quando ele falou que os animais têm capacidade de ver espíritos, eu não parei ali. Olha, estou vendo de novo. É certo que os espíritos podem tornar-se visíveis e tangíveis aos animais. E muitas vezes o terror súbito que eles denotam, sem que lhes percebais a causa, é determinado pela visão de um ou de muitos espíritos mal intencionados com relação aos indivíduos presentes, com relação aos donos dos animais. Desce aí umas 10 linhas. 10 linhas. 10 linhas. 9, 10 linhas. Aí procura a frase. Não mediunizamos. Vê se você não acha. Não, a frase começa, mas repito, não mediunizamos. A frase começa, mas
mesmo que você está lendo. Aonde eu parei, desce 9 linhas. Você está com o microfone desligado, eu não posso ouvir você. A gente avançar e deixar que eu me Mas perdi aqui. seguinte, olha só, vê se você acha o parágrafo. É certo que os espíritos podem tornar-se visíveis. Achou? Achei. Desce agora 10 linhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lembráveis da mula de balão. E continua descendo. É que antes de manifestar visivelmente Balaão, mas Isso, repito, mas repito, não mediunizamos. isso, pode ir. Mas, repito, não mediunizamos diretamente nem os animais, nem a matéria inerte. É-nos sempre necessário o concurso consciente ou inconsciente do médium humano, porque precisamos da união de fluidos similares, o que não achamos nem nos animais, nem na matéria bruta. Então, ele está dizendo que você não pode mediunizar diretamente nem o animal, nem a matéria inerte, porque para fazer isso é necessário a ajuda consciente ou inconsciente do médium humano, porque nós precisamos unir o quê? Fluidos similares. Mas a mesa girante tinha um médium, então, que pegava um fluido. Não. Ele derramava sobre ela um fluido. E ela ficava batendo, enquanto ela estava imantada dentro fluido. Laboratório do mundo invisível. Laboratório do mundo invisível. Ele fazia, ela ficava envolvida. Ele podia pegar o fluido até de algumas pessoas, mais a dele, mais o fluido da natureza, e mantar a mesa. E aí ela bate. Ele não pode mediunizar uma mesa. Como mediunizar uma matéria inerte? Ele precisa de fluidos similares. Aí ele diz aqui, ó, o senhor T, ele vai dar um exemplo, olha aqui. O senhor T disse, magnetizou seu cão. Aqui o resultado chegou, matou. O senhor T matou o cão dele. Olha aí. Porquanto o infeliz animal morreu, depois de haver caído numa espécie de atonia, quer dizer, tontura, né? De langor, de moleza, consequentes à sua magnetização. Com efeito, ele saturou o animal de um fluido aurido numa essência superior. Ele saturou o animal de um fluido humano, um fluido superior ao fluido do animal. A essência numa essência, aqui, ó, com efeito saturando de um fluido aurido numa essência superior, a essência especial da sua natureza de cão. Ele esmagou, vindo sobre o animal, a semelhança do raio, ainda que mais lentamente. Assim, pois, como não há assimilação possível entre o nosso perispírito e o envoltório fluídico dos animais, propriamente ditos, aniquilá-los-íamos instantaneamente se os mediunizássemos. Seria como jogar um raio em cima de um animal. Agora, eu vou pular o parágrafo, vou para o próximo, pulo um parágrafo. Ele diz aqui, ó, sabeis, vê se acha esse parágrafo aí. Desde que tomamos ao cérebro do médium os elementos necessários para dar ao nosso pensamento uma forma que vos seja sensível e apreensível. É com o auxílio dos materiais que possui que o médium traduz o nosso pensamento em linguagem vulgar. Então, o espírito quer passar uma mensagem, ele entra em contato com a mente do médium, e o médium, com os elementos que ele tem na mente dele, ele traduz o pensamento do espírito numa linguagem vulgar. Ora bem, que elementos encontraríamos no cérebro de um animal? O espírito quer dar a comunicação, vai mediunizar o cachorro.
Como é que o cachorro vai repetir, divulgar a mensagem do Espírito? Aí ele diz aqui, que elementos encontrariam no cérebro de um animal? Tem ele ali palavras, número, letras, sinais, quaisquer semelhantes aos que existem no homem? Mesmo o menos inteligente, mesmo que ele pegasse o homem menos inteligente da Terra, ele seria bem superior ao animal. Entretanto, direis, os animais compreendem o pensamento do homem, adivinham-no até. Não tem gente que fala isso? Sim, os animais educados compreendem certos pensamentos. Mas aos vistos alguma vez reproduzi-los, animais que foram adestrados. Aí eles compreendem o que você quer fazer. Você adestrou o animal. Só faça a sua sujeira aqui. Vá lá, abre o portão. Leve aquela pessoa. Ele foi adestrado para isso. Entendeu? Aí ele diz aqui, não, deveis então concluir que os animais não nos podem servir de intérpretes, não nos podem servir de médios. Resumindo, os fatos mediúnicos não podem dar-se sem o concurso consciente ou inconsciente dos médios, e, sobretudo, entre os encarnados. Espíritos como nós podemos encontrar os que nos sirvam de médios. Quanto a educar cães, pássaros, outros animais, para fazerem tais ou tais exercícios, é trabalho vosso e não nosso. Entendeu? Então, a diferença entre um homem e um animal, Emmanuel diz numa obra dele que a diferença entre o homem e o animal é a mesma distância do homem para Deus. É a distância do homem para Deus. Então, você não pode, né, mediunizar um animal, como ele falou aqui. Se você, esse senhor T magnetizou o cão dele, matou o cão dele, ele matou, tá? Porque ele saturou o animal com fluido de um ser superior, o homem. Então, ele é como se ele tivesse esmagado o cachorro dele. É como se tivesse jogado um raio em cima do cachorro dele. Porque o animal não consegue assimilar a energia, né, do nosso perispírito. Não consegue assimilar. Né? Então, nós mataríamos os animais. Inclusive, tem pessoas que, quando o animal está doente, vou dar um passezinho nele. Você pode até torná-lo mais doente ainda. Aquela energia muito poderosa sobre ele. Mata o animal. Então, a gente tem que estar atento a essas coisas. Eu vou ver se eu consigo resgatar, que eu estudei essa semana, mas é tanta coisa. O tema que fala sobre essa questão do animal, porque é um troço que a gente precisa aprofundar. A gente ainda precisa aprofundar sobre isso, porque ainda tem muita dúvida sobre essas questões. E a gente precisa trabalhar isso um pouco mais. Entendeu? A gente precisa trabalhar mais. Como na aula passada, uma companheira estava falando para mim, o meu cachorro, ele tem tanto sentimento, ele entende o que eu estou pensando, ele sabe o que eu estou pensando, sabe? Falando como se o animal fosse um ser vivo, fosse um homem, um espírito. Né? Alberto, liga o microfone. E não é. Como se comunicasse mentalmente. Ele me entende, que me responde. Aí, quando eu falei para ela que não era isso, que o cachorro não ama como nós amamos, ela ficou assim, mas ele ama assim. Eu digo, não pode. Ele não raciocina. Ele gosta do afago. Ele gosta do cuidado. Da certa energia de certas pessoas. Nem de todas. Mas ele não ama como você ama. Ele ama assim. Ela é mesmo. Ele me ama tanto. Aí eu pensei, né? De repente, esse cachorro com muita, 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 muita fome
no momento, numa situação complicada? Será? Não é? Que não atacaria a pessoa de sobrevivência, como a gente vê certos animais? Botam as crianças pequenininhas com os animais imensos, dormindo. Sim, Credo. sim. Né? Eu não sei se Meu Deus do céu. antes da gente encerrar. Agora, Fala, Alberto. desculpe, não. Quando eu falei da mesa girante, eu fiz um raciocínio dúbio, né? Que você estava falando de mediunidade e eu fiz uma associação. Mas eu estava me referindo, tirando a mediunidade, de que para aquela mesa se movimentar precisa de um fluido humano, né? Tem que ter médium com fluido, Com efeito físico. aquele tipo de fenômeno. Isso que eu Ectoplasma. queria me referir. Ele vai fazer uma junção do fluido dele com o fluido da natureza, com o fluido do médium. E vai imantar aquilo. Sim, Ela está pulando porque ela quer pular, porque ela quer dar a mensagem. isso aí. Então, a gente tem que... Eu vou ver se eu acho esse tema sobre os animais, para a gente, na próxima aula, dar uma mergulhadinha nisso, para deixar bem claro, direitinho, sobre o animal, para a gente tirar essas coisinhas que as pessoas têm, né? Porque, como ele falou, Que é o que a gente chama de desmistificar, né? isso, como ele falou, a lontra, o passarinho, o tatu, né? O tamanduá, a abelha, há milhões de anos, e vai continuar mais milhões de anos, fazendo a casa deles do mesmo jeito. Tinha uma coisa da minha que era messiânica. Aí praticava o joerei. Aí ela falou: eu faço joerei no meu animal também, porque o joerei é quase um fluxo de energia, né? Tipo um reiki. É uma... Aí, quando falou isso, eu falei: Ih, meu Deus do céu, vai matar o bicho. Pode matar. Pode matar, porque ele não assimila aquele tipo. É igual certas comidas que a pessoa dá para o animal, e o organismo do animal não consegue metabolizar, né? Não consegue, por isso que aí vieram as rações, comida especializada para o animal. Ele não consegue. O organismo dele não está preparado para viver de hambúrguer, né? Essas coisas todas aí. Mas as pessoas têm que ter essa noção. E é muito difícil quando se trata de animais, né? Para algumas pessoas. A coisa é meio complicada. Agora, eu tinha uma colega minha que ela tinha um cão, né? Ela levava numa clínica para fazer acupuntura. Aí eu não sei como é que funciona, Pode né? ser que, Mas dependendo dos aí, pontos, né, de energia. ela leva numa clínica de um veterinário. Isso. E fazia acupuntura e tratava com homeopatia. Entendeu? Aí ele É um caso à parte. Melhor tirar essa conversa da nossa conversa, senão confunde. especializado em acupuntura em animais. Em animais. E Entendeu? com a medicina dos homens evoluiu, dos animais também. Também. Eu acho que é bem viável isso, homeopatia, acupuntura, remédios, antibióticos. Tratamento para animais. É. Animais. Aí não tem problema. Ele Ah, vai a minha vizinha veterinária, ela é nutricionista animal. Olha só. ter alimentação voltada para os animais. Então, tem que estar Tem tudo. uma amiga nossa que no aniversário da Regina, o cachorro dela teve uma alergia de um tipo de alimento. Aí ela estava aqui com a gente, ela falou, não. Aí começou a explicar. Aí ela falou que leva a ração para exame, para saber todos os componentes da ração e faz o teste do sangue do animal para saber a resistência que o animal tem a determinados tipos de componentes. Exatamente, E mas aí aí, chega a uma conclusão se a ração é indicada, qual é o tipo de... se tem alergia, se não tem. é um tratamento especializado para o animal. Né? Para animal. Bem, gente, nós estamos encerrando aqui, que já está para começar a nossa irradiação para desencarnados. Agradecemos a Deus por esses estudos, por esses esclarecimentos, e vamos aprofundando, que a ideia é essa, né?
e nós possamos aprender cada vez mais. Obrigado, Senhor, e nos abençoe hoje, agora e sempre, graças a Deus. Gente, um bom estudo para Graças a Deus. Agradeço ao estudo, Obrigada, muito Rose. rico, muito Vamos produtivo. continuar, vamos continuar. Um beijo para todos. Fiquem Tchau, com obrigada, Rose. Deus Obrigada. abençoe.